Amados irmãos, a graça e a paz, amém? É uma alegria podermos estar na casa do nosso Deus novamente, para louvar e agradecer o seu nome, para aprender mais de sua palavra, do que Ele quer para as nossas vidas. Vamos, antes de dar início ao nosso pequeno estudo dessa manhã, vamos orar ao Senhor. Logo após a oração, nós fazemos as divisões de salas, tá ok? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos pela tua graça e misericórdia, pelo cuidado que tens tido para com o teu povo. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor mesmo direciona cada um de nós para que possamos vir aqui desejosos de ouvir os teus ensinamentos. Sabemos que tudo depende do Senhor, tudo depende da tua graça, da tua misericórdia, do teu agir em nossas vidas. E nesse momento, ó Pai, te pedimos que o Senhor nos ajude na compreensão, para que assim possamos crescer realmente na tua graça, no conhecimento do Senhor, para que possamos assim dar bom testemunho do Senhor por onde quer que andemos. Em nome de Cristo que te peço, amém e amém. Podeis fazer, amados irmãos, as divisões. Amados, ao passo que é uma alegria estarmos aqui juntos, em comunhão com os irmãos, para estudar a palavra do nosso Deus, também é um momento para cada um de nós que aqui estamos, para trazer alguma mensagem da parte do Senhor. Também é um momento de temor, né? Porque na nossa vida nós falamos de muita coisa. Quando estamos no trabalho, na escola, na universidade, entre amigos, nós falamos de muita coisa. E em muita coisa nós temos certeza do que estamos falando. Mas com a palavra de Deus não é assim. Porque embora eu fale fora daqui sobre qualquer assunto e eu possa errar, tanto faz. São assuntos aleatórios que nós conversamos. Mas a palavra de Deus é uma só. Traz um ensinamento só, o que o autor bíblico quis dizer. Então é momento de alegria, sim, mas de muito temor, para que possamos assim transmitir as verdades do Senhor. Eu e o presbítero Givanaldo, a gente conversa muito sobre isso. A gente se preocupa muito, né? E sabemos também que o Senhor é que nos capacita, que nos ajuda. Amados, nós vamos conversar hoje um pouco sobre arrependimento na prática. Arrependimento na prática. É um assunto que nós ouvimos pouco falar sobre arrependimento. De forma geral, né? A gente ouve pouco falar sobre arrependimento. A gente ouve muito por aí falar em vitórias, em conquistas, em lutas, mas pouco sobre arrependimento. Mas hoje nós vamos tratar um pouco sobre isso, e para isso eu gostaria que os amados abrissem as suas Bíblias no livro dos Salmos, para nós buscarmos entendimento a partir da vida de um servo do Senhor que pecou e, confrontado pelo Senhor, se arrependeu e mudou a sua posição.
E esse, como os amados irmãos já podem perceber, é o rei Davi. Salmo 51. Vamos fazer uma leitura desse salmo todos juntos. Quando os irmãos encontrarem, digam amém. Amém. Então vamos ler juntos Salmo 51 até o versículo 19. Diz: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retire o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrido, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Amém. Amém. Amados, todos nós conhecemos o que aconteceu com Davi, né? Certo dia, estava passeando pelo jardim do palácio e de repente viu ao longe Batseba tomando banho e cobiçou, né? Cobiçou, a chamou, deitou com ela, tramou a morte do seu marido e tomou-a como mulher para si. Tudo estava como ele planejou. Tudo estava tranquilo. Até que um dia o profeta Natã chegou a ter com ele. E lhe trouxe um assunto. Lhe disse que um homem rico tinha várias ovelhas e um homem pobre tinha uma cordeirinha. E o homem rico recebeu um viajante em sua casa, mas não querendo tirar uma de suas ovelhas e oferecê-la a esse viajante, pegou a cordeirinha daquele homem pobre e a serviu ao viajante. No momento, enfurecido, o rei Davi disse que esse homem deve ser morto e que deve ser restituído àquele homem pobre 4 vezes mais. E Natã olha para ele e diz: esse homem és tu. E os olhos de Davi são abertos. E ele se arrepende de seu pecado. E ele muda. Embora no decorrer disso,
Natan também diz que o filho que ela esperava iria morrer, seria uma punição para Davi, e que os problemas se seguiriam em sua família, mas, contudo, ele foi confrontado por Deus, através do profeta, para que ele se arrependesse. Isso é o que acontece com pessoas que foram e tiveram um encontro real com Deus. Pessoas que, ao longo de sua vida, vão ser sempre confrontadas pelo Senhor, para que se arrependam. E, vindo para o nosso estudo, e saindo um pouco desse contexto aqui, nós vamos entender que devemos nos arrepender de nossos pecados. Mas como devemos nos arrepender? Como o arrependimento se mostra na vida diária? Como entender a dinâmica do arrependimento na vida cristã? A dificuldade, amados, é que, infelizmente, nós temos uma vida muito mecânica, de forma geral. Nós estamos aqui, Miguel começou a liturgia, convidou-nos a orar, depois leu o texto da palavra do Senhor, os irmãos do Ministério de Louvor cantaram cânticos, mas muitas vezes nós estamos sentados no banco e estamos indiferentes ao que está acontecendo aqui, porque não é uma apresentação. Você não está assistindo a uma apresentação, você está participando, você está cultuando ao Senhor. Então, quando você está cultuando ao Senhor, você está participando. E o que você oferece do banco ao Senhor é o que conta. Então, se eu estou sendo indiferente no momento em que estou sentado no banco, como é que está a minha vida espiritual? Como eu posso me arrepender de pecados que eu sim cometo todos os dias? Porque não há como a gente parar e pensar, eu acho que eu não pequei hoje. Pecou. Todos nós pecamos. Porque para o Senhor não há medida de pecado. Pecado grande, pecado pequeno, pecado médio. Não. Tudo é pecado. E tudo é passível de punição, não é? Então, como é que a gente pode entender isso? Mas, o que é arrependimento? O arrependimento é a decisão de mudança total de atitude e de vida, em que a pessoa, por ação divina, é levada a reconhecer o seu pecado e a sentir tristeza por ele, decidindo-se a abandoná-lo, baseando sua confiança em Deus que perdoa. Por isso que eu disse que é uma ação de Deus, de uma pessoa que foi realmente restaurada, porque depende do Senhor. O Senhor o transformou. Então, a sua reação, a ação que Deus fez em sua vida é buscar sempre se arrepender para agradar ao seu Deus. Ele morreu na cruz. Aí muitas vezes pensamos, mas eu estou livre, estou liberto do pecado, da punição que o pecado trazia, que faria separação entre eu e Deus eternamente, mas não livres de pecar. E para isso a nossa relação de comunhão com o Senhor faz com que a cada momento nós busquemos nos policiar. Lembram de Jó? O que ele fazia? Jó orava, Jó jejuava, Jó sacrificava por ele e por seus filhos, porque possivelmente eles poderiam ter pecado. Então nós temos que nos policiar. Nós temos que buscar a todo momento transformação e arrependimento. Mas
temos que ver também alguns modelos de arrependimento. E o primeiro modelo de arrependimento que eu quero trazer para os irmãos são os chamados gerais. Quais são os chamados gerais? Por exemplo, Mateus capítulo 3, verso 2, João Batista dizia: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. É um chamado geral ao arrependimento. Ele orava para o seu público e dizia: existe necessidade de arrependimento. Ele não dava conselhos sobre arrependimento, ele trazia uma ordem. Da mesma forma, mais à frente um pouco, no capítulo 4, verso 17, o Senhor Jesus faz esse mesmo chamado geral: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Um chamado geral. Mas existem também passagens bíblicas que mencionam razões específicas para os ofensores se arrependerem. E essas passagens estão no livro de Apocalipse. As cartas às igrejas, no capítulo 2 e no capítulo 3. E para nós pensarmos um pouco sobre esse assunto, nós vamos ver que esses chamados específicos, eles trazem alguns aspectos. Razões específicas. Nós vemos que nessas cartas às igrejas do Apocalipse, sempre o Senhor Jesus aponta algumas pequenas qualidades de cada uma delas. Aponta algumas pequenas qualidades dessas igrejas. Mas ele aponta todos os erros que cada uma comete. As cartas são endereçadas às igrejas, mas não são, na verdade, escritas para cada um de seus, são na verdade escritas para cada um de seus membros. E sempre que ele traz essas orientações e aponta esses pecados, é na forma singular, na forma do singular, ou seja, não é apenas para a igreja como um todo, mas para cada um membro. Veja, ele diz: eu conheço tuas obras, e discorre, mas depois ele vai dizer: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, como por exemplo a carta à igreja de Éfeso. E nas demais sempre ele vai dizer ao vencedor, e diz o que ele daria, que seria dada uma recompensa. Cada ouvinte ou leitor, ele deve entender que a palavra está endereçada ao seu coração, na expectativa de uma resposta pessoal. Ou seja, cada um deveria olhar para dentro de si e analisar o que estava atrapalhando a sua comunhão com o seu Deus. Os pecados das igrejas e de cada um de seus membros são especificados. E são especificados desses fracassos específicos, todos ligados à qualidade do seu discipulado e à lealdade ao seu rei. E aqui temos essas duas partes para a gente pensar um pouquinho. A qualidade do discipulado. Como assim, Nicélio? A qualidade do meu discipulado.
Porque depende de cada um a absorção do ensinamento. Como eu vou responder a algo se eu não me interesso por aquele algo? Como eu falei no início, muitas vezes nós estamos sentados no banco e existe um convite a orar para confessar os nossos pecados. Aí vamos orar, aí a pessoa está lá quieto, carrancudo, né? Aí só baixa a cabeça, depois levanta a cabeça. Eu não quero dizer aqui, irmãos, que você estando quietinho no seu banco, né? Como esse amado irmão aqui, ele é bem quietinho no banco dele. Tu passa por ele, a gente nem conversa. Mas assim, é o jeito dele, né? Uma coisa é isso. Uma coisa é o seu coração não ter nenhum interesse pelo que está acontecendo, de participar. Vamos louvar, irmãos. Vamos louvar. A gente lê um texto que fala das grandezas do nosso Deus, de tudo que Ele fez, do seu sacrifício na cruz. E aí os irmãos chegam aqui e a gente está tudo assim. Vamos bater palma. Aí os irmãos induzem a gente a bater palma, aí está ali, ó. Qual é a qualidade do nosso discipulado? Muitas vezes, muitos irmãos se doam, trabalham o dia inteiro, se maltratam, mas querem estar aqui para participar, querem partilhar um pouco da palavra do nosso Deus. E muitas vezes nós estamos sentados e indiferentes. E ainda é onde vem a segunda parte, que é a lealdade ao nosso Rei. Deus nos transformou, Deus nos escolheu para viver para Ele, para a adoração do nome dEle, para refletir a sua glória no meio desse mundo em trevas. Como eu posso fazer isso se eu sou indiferente? Se eu sou indiferente, eu não sou leal ao meu Deus, ao meu Rei. Porque Ele disse que nós seríamos testemunha por onde andássemos. E como uma testemunha pode ser indiferente? Nós somos discípulos, e discípulos pressupõem querer ser parecido com o seu mestre. Aí é onde nós devemos olhar para dentro de nós mesmos e analisar em que eu estou sendo parecido com o meu Rei, com o meu Senhor. Temos que fazer isso. Aí é onde eu me lembro do reverendo Veronilton. Ele gosta de fazer algumas brincadeiras, né? E ele tem a brincadeira do crente é e do crente né? A gente está no canto, aí passa um irmão e diz: a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor. Aí a pessoa está perto e diz: tu é crente, é? Porque a gente não dá testemunho. O nosso discipulado é fraco, então nós não conseguimos aproveitar as oportunidades para falar das grandezas do nosso Deus. Então, como eu vou conseguir analisar dentro das Escrituras Sagradas, entender que em todo momento eu tenho que pedir perdão ao Senhor, de forma a entender realmente que o meu pecado está destruindo a minha vida? Eu tenho que entender isso, porque Ele faz separação entre eu e Deus, faz. Eu sou salvo, sou sim, mas estou longe da comunhão com meu Deus. Eu não estou dando ouvidos. Eu tenho que dar ouvidos. Eu tenho que ser fiel a Ele. Eu tenho que ter lealdade. O próprio Jesus exige que nós nos arrependamos. Voltando aqui ao texto, diz assim: assim como expressam o amor de Jesus e o seu propósito de abençoar,
As cartas proclamam seu amor quando ele se coloca diante dessas igrejas para propor uma renovação de sua comunhão. Ainda aqui em Apocalipse, o versículo 20 do capítulo 3 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Questão de comunhão, questão de estar juntos. É para ele como Senhor que o arrependimento do cristão deve estar direcionado, assim como é para ele como Salvador, que os penitentes devem orar e buscar perdão e restauração. Em todo momento, irmãos, temos que trabalhar isso em nossas vidas. A lista de pecados muitas vezes é inimaginável. Coisas que nós talvez até pensemos que não seja pecado. É. Mas nós só sabemos se nós entrarmos dentro deste livro. Nós estamos todo dia, todo momento tão cheio de atividades, de coisas, pensando na crise, as coisas ficando caras, e a gente tendo que trabalhar mais para conquistar o pão de cada dia, mas a gente esquece que o nosso Deus é o Deus de toda boa dádiva e vai suprir todas as nossas necessidades. Então temos que confiar nele, temos que caminhar buscando ele pela palavra, e nisso nós entendemos que o arrependimento é uma coisa constante em nossas vidas. Existe ainda um outro modelo para pensarmos em arrependimento, que está em Tiago, capítulo 5, verso 16. Alguém quer abrir aí, por favor, e ler o texto? Tiago 5, 16. Isso. Isso. Então, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode sua eficácia e súplica do justo. Amados, aqui algo que muitas vezes é difícil de acontecer. Em primeiro lugar, termos confiança em alguém para falar sobre alguma situação que acontece em sua vida. Aqui na nossa lição vai dizer que existem fracassos, quedas, momentos alegres, livramentos e sucessos. Que nós, tendo um amado irmão ao qual nós podemos confiar, nós podemos compartilhar esses acontecimentos com esse irmão. Mas o problema que às vezes acontece é que quando nós compartilhamos, e o pior de tudo é quando compartilhamos uma dificuldade, essa dificuldade aparece na rua. Outra pessoa vem falar comigo sobre essa dificuldade do irmão, que o irmão confiou àquela pessoa. Isso faz que muitas vezes nos ficamos retraídos e não tenhamos coragem de falar. Mas a Bíblia, ela é muito clara em dizer que devemos fazer isso e dizer que devemos confiar, porque eu tenho que ser uma pessoa que eu transpareça confiança.
Então, como é que eu posso contar, por exemplo, uma conquista minha, sem que uma pessoa que está me ouvindo fique com inveja, que não se alegre comigo? Como a própria palavra diz, que devemos alegrar-nos com quem estão alegres e chorar com os que estão chorando. É estar junto, é comunhão, é confiança, é apoio. E isso muitas vezes não acontece. Muitas vezes. Mas acontece em pouca proporção. Isso poderia ser muito melhor. Nós escolhemos a dedo. Mas cada um de nós deveríamos nos propor a ser essa pessoa confiável, para que essas pessoas possam viver como viviam os irmãos da igreja primitiva. Ainda outro aspecto é de quando nós erramos e não procuramos, por exemplo, a liderança da igreja para procurar restauração. Muitas vezes a liderança da igreja só sabe de uma coisa que aconteceu com o irmão quando toda a cidade já está sabendo. Você não está sabendo não, irmão? Não. Logo, a gente não fica procurando, né? Saber, inspecionar a vida de cada irmão para saber se está caminhando bem. Nós oramos e rogamos ao Senhor que o Senhor seja o norte da vida de cada irmão, e que cada irmão possa buscar em Deus orientação pela sua palavra para o caminho de sua vida. Mas quando caímos em algum problema e alguma dificuldade, nós deveríamos logo procurar. O desejo deveria ser nos restaurar. Se realmente entendemos que erramos e nos arrependemos, devemos procurar a igreja, procurar a liderança de sua igreja, para poder resolver o problema, e assim você poder caminhar bem. Mas muitas vezes nós empurramos. Eu estou arrependido, não vou fazer mais. Pronto. Mas todo mundo sabe do que aconteceu. Aí onde volta? Tu é crente? Por quê? Porque eu não consigo mostrar os frutos. Sou, mas estou buscando mudar o que eu fiz de errado. Vou mudar para a glória de Deus. Vou mostrar para todo mundo que vou fazer diferente. Esse é o arrependimento na prática. Segundo, nós temos uma orientação prática sobre o arrependimento. Diz assim: o arrependimento hoje raramente é mencionado em evangelização, discipulados e até em alguns locais e algumas igrejas, atendimentos pastorais. A preocupação em provocar entusiasmo na congregação, apoiar os cristãos a que atravessem crises, descobrir e afiar dons e talentos, prover programas baseados no interesse geral e aconselhar pessoas com problemas de relacionamento tem colocado esse assunto em segundo plano. Consequentemente, as próprias igrejas perdem a realidade espiritual e todos os seus membros são muitas vezes pessoas superficiais, sem fome pelos substanciosos alimentos de Deus. Então, em todos os momentos, irmãos, nós temos que tratar as dificuldades de cada irmão, mostrando a realidade que temos que nos arrepender. Seja na área conjugal, se eu não trato bem a minha esposa, ou minha esposa não me trata bem, eu tenho que buscar melhorar, eu tenho que me arrepender. Se eu não trato bem o irmão, eu não posso deixar passar. Eu tenho que consertar esse erro. E se eu tenho que conversar com esse irmão, orientá-lo, oriente,
mas oriente com base no arrependimento que a palavra de Deus nos ensina que devemos ter. Muitas pessoas, amados irmãos, tratam a Bíblia de forma ao que acha que seria bom para você mesmo. Por isso que muitas pessoas não conseguem entender como Deus, Ele é gracioso, como Deus é a síntese do amor, mas como Deus também é justo, e pune, e mata e destrói. Eu vou fazer o quê? Ele é justo. Ele não é conivente com o pecado. Não tem como. Mas muitas pessoas dizem, não, Deus é amor. Então, tudo é lícito. Não é. Não é lícito. Deus não deixa passar impune o pecado. E aquele que o ofende, aquele que não quer saber do Senhor, Deus não tem o menor compromisso quanto a ele. Por isso que muita gente cai no universalismo, acha que todo mundo vai ser salvo. Não vai. Só serão salvos aqueles que o Senhor escolheu, aqueles que Ele trata todos os dias, confronta como Ele confrontou Davi, mostrando os seus erros, o seu pecado, dizendo, arrependa-se, volte-se para mim. Os seus servos verdadeiros ouvem isso todos os dias, porque buscam pela palavra de Deus, entendem isso e se voltam para o Senhor. Somente por meio do arrependimento constante e profundo, nós, pecadores, podemos honrar a pureza de Deus. Somente pelo arrependimento constante. Temos que entender isso, irmãos. Nós pecamos em todos os momentos da nossa vida. Nós pecamos. Por mais que você se policie, que você tome cuidado, você vai cair em algum momento e você tem que pedir perdão ao Senhor. Nas mínimas coisas. É nesse trabalho constante que a gente cresce. E a palavra do Senhor diz que Deus é justiça e odeia o pecado. Por exemplo, o Salmo 5, verso 4. Ele diz, pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Deus não se agrada. Então nós devemos buscar. Nós devemos a todo momento estar querendo ser cheios do Senhor a todo momento para nos transformar, para agradá-lo. Provérbios 6, verso do 16 ao 19, os irmãos amados conhecem. Diz, 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: os olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Existem, amados, pecados, como eu disse no início, que nós pensamos que não é pecado, que não causa nenhum dano. Causa sim. Das menores coisas é que o ser humano, o gênero humano, ele vai se acostumando e depois começa a praticar coisas grandes. Exemplo, chega um dia de domingo, aí eu me acordo um pouco tarde, em vez de eu vir para a escola bíblica, eu estou lavando meu carro ou minha moto. Não dá tempo.
tá lá eu chalerando, ajeitando e tal, e de repente chegou a hora, não deu tempo para tomar banho, todo suado. Não vou não, hoje não. Só um dia. Aí se passa. Quando é de tarde, acontece qualquer outra coisa. Uma dorzinha de cabeça, porque acordei muito cedo, né? Não vou hoje não. Aí durante a semana já não vai. E isso acontece sempre. Não sei porque algumas pessoas insistem em fazer isso. A gente muitas vezes não pode nem dizer crente domingueiro, porque tem crente que só vem na igreja de 3 em 3 meses, 2 em 2 meses, mas é porque o gênero humano se acostuma. Então nós temos que nos policiar. E o grande problema, amados irmãos, é a falta de leitura da palavra do nosso Deus. Faz com que nos acomodemos e não vemos como, por exemplo, esses textos que falam sobre o que Deus odeia. Aí quando a gente olha para um texto desse, que Deus odeia, aí a gente diz, meu Deus, o que eu estou fazendo? Porque muitas vezes eu caio dentro de uma coisa dessa, de algum desses pontos. Acontece. Por quê? Por causa da negligência. Por causa da qualidade do meu discipulado. Quando eu estou sentado aí, estou indiferente. Sair na porta e perguntar, qual o tema da lição? Não me lembro. Qual era mesmo? Porque eu estou desinteressado. Eu estou apenas marcando o meu ponto. Então, somente por meio do arrependimento constante e profundo, nós pecadores podemos honrar a pureza de Deus. Mas também, somente por meio do arrependimento constante e profundo, nós pecadores podemos manter nossa alma com saúde. A saúde espiritual, como a saúde do corpo, é um dom de Deus e hábitos descuidados podem danificá-la. O foco da saúde da alma é a humildade, enquanto a raiz da corrupção interior é o orgulho. O autoconhecimento no qual se enraiza o arrependimento de um cristão vem da lei. E aqui, amados irmãos, tem um texto que eu gostaria que os amados abrissem, que está em Romanos 7, para que nós possamos ler o texto e entendermos um pouco. Veja, Paulo nos diz como em sua mocidade a lei o ensinou a reconhecer o seu próprio pecado, pondo em ação os mesmos motivos e desejos que ela proibia. Então ele nos diz como se deu esse processo em sua vida cristã. A palavra vejo mostra-nos como Paulo percebe a si mesmo quando, pela luz da lei que ele deseja guardar, ele olha para si mesmo e avalia sua real condição. Toda vez que faz isso, ele vê que nada que disse ou fez foi tão bom e justo como deveria ter sido, e que todos os seus atos mais generosos, nobres, sábios, altruístas, puros e honrosos a Deus tinham defeitos. Então, vamos para o texto de Romanos, para que nós possamos ver esses aspectos na vida dele. Romanos 7, do 7 à frente. Vejam só. Ele diz: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçais, não cobiçarás.
Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei eu estava morto. Sem lei está morto o pecado. Outrora sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então, Paulo, pelas Escrituras Sagradas, ele tinha completo conhecimento de sua natureza pecaminosa e da necessidade de, em todos os momentos, buscar o Senhor e andar lutando contra tudo aquilo que fazia com que ele se afastasse do Senhor. Então, amados, eu gostaria de parar por aqui, né? Teríamos muitas coisas para falar sobre arrependimento, muitas outras coisas, mas o tempo não nos permite. E eu gostaria de concluir. A nossa conclusão diz: nesta vida, sempre teremos que lidar com o pecado. Ele está arraigado em nós e sempre que fizermos uma avaliação pessoal e sincera, encontraremos algo com que nos preocupar quando nos apresentarmos diante de Deus. Por isso, o arrependimento contínuo pelos pecados é uma necessidade cristã. Sem arrependimento não há perdão, e sem perdão desonramos ao Deus que nos ama. Então, em todo momento temos que nos prostrar aos pés do Senhor, pedindo perdão, nos arrependendo verdadeiramente pelos nossos pecados. Paulo fez um autoexame e encontrou problemas com os quais tinha de lidar, causados pelo pecado. E na nossa aplicação diz que nós devemos fazer sempre esse autoexame e descobrir as próprias faltas e confessar elas ao Senhor. E é fato, amados irmãos, que quando nós conseguimos alcançar
uma vida de pureza, uma vida de busca constante na palavra do Senhor e praticar humildade, analisando dentro do nosso coração, cada vez mais vamos descobrir pecados novos. É a natureza do ser humano, mas temos ferramentas maravilhosas para lutar contra isso. Foi o nosso Pai Celestial que nos deu a palavra do Senhor, a oração, estarmos juntos, confiando uns nos outros, buscando crescimento diante da palavra de Deus e vivendo de conforme por tudo, em nome de Cristo, amém e amém. Podeis ir, amado, Deus abençoe.